10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa nem não segura, essa eu beijo, abraço. Se não fosse essa aqui, eu não tinha posto aquela amarela. Ó, essa camisa aqui e esse tal de Santos fez o Brasil ficar muito mais conhecido do que aquela camisa lá. Então... Boa noite, estamos começando mais um programa Bastidores FC. Hoje, 14/4/2025. Eu não sei se eu bato palma pelo lindo futebol que o Santos jogou ontem ou se eu bato palma para o aniversário do Santos, que completa hoje 113 anos e tem um presentão, 2 presentões, né, para o torcedor. Um foi ontem, a derrota, né? E hoje com o treinador Caixinha sendo demitido, que eu, Denis Jorge, vou falar aqui no decorrer para aumentar a audiência, eu bato no peito, sim, fui o primeiro a falar sobre a demissão do Caixinha. Coisa de 20 minutos depois da partida, antes até uns 10 minutos, eu falei com o João prova disso, eu falei, João, eu vou trazer essas informações, porque vai ter novidade aí, eu creio que o Santos... o presidente vai demitir, sim, o Pedro Caixinha. Passou-se meia hora, no máximo, eu trouxe informação onde muita gente desconfiou, não acreditou, mas aí viu que hoje, né? Ah, mas por que não falou ontem? Falaram ontem, porque, né, foi tudo ali naquele calor da partida, mas ele já tinha sido demitido verbalmente, vamos dizer assim, e hoje se concretizou na parte, vamos dizer, na prática, né? Onde o Santos demitiu o técnico Caixinha. Então, eu trouxe sim informação aqui em primeira mão de qualquer um do Brasil e do mundo. Foi eu, Denis Jorge, sim, que trouxe em primeira mão para vocês, torcedores. Muitos acreditaram, outros não acreditaram, mas está aí, hoje se concretizou, ainda falei. Antes do meio-dia, o técnico Caixinha já ia ser feita a sua demissão. Como também eu achei que já iam apresentar hoje, no final de tarde, o novo treinador, mas acredito que amanhã, até o finalzinho de tarde, já estou trazendo em primeira mão, o Santos vai anunciar o seu novo treinador, que provavelmente não vai estrear na quarta-feira. O César Sampaio deve ser, sim, o treinador do Santos interino, e aí ele vai assistir ali dos camarotes, e no próximo jogo, no domingo, ele estreia no Santos, tá? Então, vamos aguardar quem vai ser o treinador do Santos Futebol Clube. Como eu falei, palmas para o Santos ou palmas para o excelente futebol que vem apresentando há mais de 3 anos? Um Santos que treina a semana toda, gente. A semana toda, para nada. Não apresentam, não tem qualidade, não tem chute ao gol, não tem finalização, não tem toque de bola. Toque de bola pior do que um time de categoria de base da Várzea. Vamos supor, da Várzea. Pega o time da Várzea, né? Muitos erros de passe, gente, que não pode ter para o time do Santos. Então, se não mudar a postura, mesmo com o novo treinador, o Santos vai brigar para não cair. O treinador que vier hoje para o Santos, dependendo se for o São Paulo, o Santos briga para ficar entre os 4 primeiros. Se for um outro treinador, vai brigar para ficar entre o 7º e o 8º, e vocês podem me cobrar. Bom, pegar o boa noite do nosso convidado, Ricardo Carvalho, o cabeleireiro da mulherada. Boa noite, Ricardo, comentarista, torcedor, cabeleireiro, é o cara que apoia todos os programas da rádio. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, seja bem-vindo. Seu destaque inicial. Boa noite aí, pessoal, e
O destaque inicial, eu não sei. Vocês estão me escutando? Perfeito, perfeito. Então, não sei quem é que você vai falar aí, se você já vai anunciar, mas segundo o Mussetti, né? Eu estou dando a fonte, porque essa mania do jornalista dizer fonte é fonte, não pode revelar fonte. É engraçado, né? Então eles falam o que eles querem, né? Porque... Eu não posso revelar a minha, porque senão eu não tenho mais informação, né, João? O João sabe disso. Mas isso é fácil, né, João? Jorginho? Falar que tem uma fonte, chegar e falar uma notícia e depois jogar a culpa na fonte é fácil, né? Bom, segundo o Mussetti, o Dorival e nem o Tite vão aceitar nenhum clube, né? O Castro também disse que não volta para o Brasil. Então, o que só restou, da lista, né, que eu vi, só restou o São Paulo, mas não sei não. Vamos ver aí. Abraço aí pro Edu, que nem sabia que ia participar da live. E aí, Edu, tá tudo certo? Obrigado. Filete, boa noite. Seja bem-vindo novamente. Filete, que era para estar com a gente outra semana, mas na correria do dia a dia que eu sei, salvando os cachorrinhos, não teve tempo. Seja bem-vindo, Filete. Tudo bem? Boa noite. Um abraço, Denis Jorge, o homem que acertou, hein? Falou que o Caixinha não ia comer ovo de Páscoa, hein? Aqui na Vila Belmiro. Comer ovo de Páscoa vai comer. Com essa multa dele, dá para comer até aquele ovo lá da Inglaterra, aquele ovo que custa 4 mil libras, né? Que vem com diamante, com não sei o que, né? Dá para comer. O ovo do aquele Lula. Entregar para rapariga, lá em Portugal. Um abraço para o João, aí, grande revelação. Também para o Ricardo aí, que corta o cabelo da mulherada. E para todo mundo que está no YouTube aí, no Facebook, desculpa, no Facebook, está assistindo o programa. O Caixinha, eu acho que ele se perdeu no Santos, né? Eu acho que ele começou com treinamento, começou a fazer rodízio de jogador para tal. Quando ele entendeu quem podia ficar e quem não podia, ele começou a relaxar no treinamento, né? Você vê, em 21 dias ele deu 11 de folga. Ah, mas é legal, o Neymar deu um beijinho na testa dele, é legal. Mas caiu para ele, o Neymar está aí comendo ovo de Páscoa, ele ficou. Ele foi embora. Então, o que acontece? O Carille, no primeiro jogo do Vasco, treinou de manhã à tarde o dia todo. Ah, mas você vai ficar fazendo música. Não, meu irmão, não é disso. Você faz o coletivo, você faz o treino físico, o tático, e à tarde você vê vídeo, você faz aquela recreação com o jogador, mas deixa o grupo lá, o cara almoça, descansa, volta, não larga o cara meio dia e meio para ele ficar no PlayStation, entendeu? Comendo salgadinho. Não são todos, né? Mas, entendeu? Então, o que acontece? O Santos, ele não tem uma pulseira de sono, ele não tem como fazer um controle. Então, meia dúzia vai ficar na manha, outra meia dúzia não vai ficar. Então, é muito complicada essa questão. Então, eu acho que o Caixinha se perdeu, o time não consegue chutar a bola no gol, o time não consegue jogar bola, não. O Roleiser parece, acho que só o Sampaoli para dar jeito nele, né? Porque ele está parecendo mais aquele jogador que eu esqueci o nome agora, que só jogou com o Sampaoli, né? Entendeu? Porque é lerdo e tal, tem técnica. Jamota. Tem técnica, bom, tem técnica. Jamota. Tem técnica, o cara que fica fazendo lelezinho com limão também tem técnica, né? O cara que fica fazendo lelezinho no semáforo com limão também tem técnica, né? Mas não funciona, né? Não funciona. Então, o time é pendular para a esquerda, o time não consegue chutar uma bola no gol. Eu, se fosse o Fábio lá ontem, não tomava gol nenhum também no segundo tempo. Não tomava um gol. Eu ficava lá bebendo minha água mineral lá. Então, é ridículo. É um time profissional que não consegue chutar uma bola no gol. E também o Caixinha é azarado, né? Tomou, por exemplo, o 0x0 ali, livrava a cara dele, né? E aí dava uma sobrevida para ele para o Atlético, dava uma sobrevida. Só que o cara chutou, bateu no lateral esquerdo e a bola foi no ângulo lá, o goleiro não pegou. Então o Caixinha também de tudo, ele é azarado, né? Então azarado, e o time não está bem treinado. Ah, mas eu acredito nas minhas convicções, porra, ganharam 15 milhões, até o cara que é ateu vira crente, né, meu? Tu dá 15 milhões pro cara, o cara vira até crente. Até o cara que é ateu vira crente, né, meu?
Então é complicado, né? Mas as convicções dele era para treinar o Bragantino, que era um time bom no ano retrasado, e no ano passado ele quase caiu. É um treinador fraco, embora seja português, não é da boa safra, né? Não é da safra do Abel, na safra de alguns outros, do Jorge Jesus, né? Não é dessa safra, é uma safra fraca, uma parreira fraca, entendeu? E é muito teórico. Muito teórico. Não, porque quando está com a bola, tem que atacar o gol. Atacar o gol, Caixinha. Não atacamos o gol uma vez hoje no segundo tempo. Aí, quando não está com a bola, tem que ir atrás da bola. Bom, não dá para ir atrás da garota bonita que está na arquibancada também, né? O cara tem que jogar bola, né? Então é óbvio, pô. Quando você está com a bola, você tem que ir atrás do gol. E quando você não está com a bola, você tem que ir atrás da bola. Ou tem que ir atrás do quê? Atrás do amendoim, cacete, né? Então, não. Então, muitas falhas, né? Contra o Vasco. Aqueles jogadores do Vasco, eles são técnicos. Aquele Paê, ele vai ter 50 anos, ele vai jogar bola comigo e com o Denis Jorge na praia, ele vai pôr a bola onde ele quiser. O Marcelinho Carioca tem 50 anos, põe a bola onde ele quiser. O Neto é ruinzinho, né? Mas o Neto, que não é craque, também põe a bola onde ele quiser. Agora, tu acha que aquele Paê não ia colocar a bola, ele ia colocar a bola na cabeça de quem? Do Gandula, da minha mãe, que tem 90 anos, está vendo o jogo do sofá, da bonitona que o Ricardo Pérez está vendo o cabelo, ou do Verrete? É lógico que é do Verrete, cacete, então marca a porra do jogador. Quer dizer, se o treinador não dá treino e o time tem essas falhas de marcação, lógico que o jogador é cabeçudo também, mas você tem que falar. Cruzamento, nós estamos tomando bom. Um marca a bola, o outro marca o jogador. Tal, entendeu? Então, assim, os gols do Santos são cruzamento de esquerda, igual ontem, cruzou da esquerda, a bola veio e nasce na direita e bumba. Bumba, é toda vez isso. E nós não corrigimos. Então o Caixinha não conseguiu corrigir o time. Se tu pegar pro Caixinha, qual o time que vai jogar com o Atlético? Ele vai modificar. Se ele ficar sem, ele vai modificar. Ele está 110 dias aí, não tem um time base. Tudo bem, tem um time com o Neymar e um time sem Neymar, concordo. Mas ele não tem o time. Ele mudou o meio-campo inteiro. Quer dizer, o meio-campo não tinha, né? Meio-campo não tem o Santos, né? Parece o Dorival na seleção que joga no 4-2-4 contra a Argentina. Toma um cacete. Quando tu viu aquela escalação, 90% dos comentários falou: é cacete, é cacete. Pô, tu pega o meio-campo da Argentina, tu põe 2 para tomar conta, é cacete. Quer dizer, o Dorival foi mandado embora bem? Lógico que foi. Porque se ele põe um 4-5-1, ele não perdia de tanto na Argentina. Agora ele é burro, meu. Ele pôs 4 no ataque, 2 no meio-campo e 4 na defesa, tomou, né? Tomou. Qualquer um idiota ia saber que o Dorival ia tomar com aquela escalação. É mais ou menos o Pedro Caixinha. O Caixinha, ele não estuda o adversário. Isso foi provado contra o Vasco. Desculpa me intrometer aí, porque por isso mesmo que você falou aí. Ele deixou o centroavante deles, que agora me fugiu a memória, o nome dele, totalmente lá, à vontade. É isso aí. E ele é mentiroso, né? Porque a entrevista que ele deu no Esporte por Esporte falando sobre o Gil, aquilo ali, pelo amor de Deus, ninguém engoliu, só os meninos lá do Esporte por Esporte, né? Apesar que eu sei que você participa, Edu, mas só eles que. Ele justificou. O Omar ficou encantado. A gente tira o sarro. A gente tira o sarro do Omar até hoje. O Omar ficou encantado com o Caixinha. A gente tira o sarro dele até hoje. Bom, boa noite, Vou pegar boa noite do João. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Filete, Ricardo, Denis. Olha o microfone do João aí, Filete, que bonito, ó. Bom, o pirulitão. Bom, falar de Santos... Meu Deus do céu, hein? Mas o momento não é apropriado. De 9 pontos, o Santos fez apenas um que poderia ser os 3 pontos. E tomou um gol bobo contra o Bahia. Assim se fez também, que poderia ser um ponto importante, ter dado sobrevida ao Caixinha, que agora não é mais técnico do Santos. E tomou um gol também numa bola que, infelizmente, desviou no lateral, que eu gosto do nosso lateral esquerdo, tá? O argentino aguerrido. Mas o Santos saiu perdendo. Ou seja, 3 jogos, 1 ponto,
tchau, português, né? A caixinha fechou o caixão. Agora, nomes no mercado é difícil. Se falou muito em Tite, mas o Tite recusou. Se falou em Dorival recusou também. Agora, será que numa dessas não poderia pintar Luxemburgo? Eu não gosto. 19h48. João, tá de brincadeira, né, João? Tu tá de brincadeira no Luxemburgo. Eu não gosto. Já falei, eu não gosto. Luxemburgo não tem condições de ser treinador de nenhum time da Série A, gente. Já foi, acabou. Pelo amor de Deus, não dá. Como o Leonardo Menezes colocou aí, né? Que ele quer... Vamos ver quem será o novo técnico do Santos Futebol Clube. O Rodrigo Freitas deu parabéns ao Santos Futebol Clube pelos 113 anos de histórias, né? E vamos aqui o pessoal, Gustavo Rinaldi Ribeiro também está aqui participando com a gente. Se tiver aí, manda sua mensagem também. Participa aqui do programa Bastidores FC. Como eu falei, volto a repetir, falei no começo, aproveitar a audiência agora, né? Mais de 115 pessoas participando. Como eu falei, o Santos, o Caixinha foi demitido ontem, eu deixei bem claro aqui, 20 minutos depois, já comecei as informações chegarem, o Caixinha foi demitido, entendeu? Eu acho que foi um erro do Marcelo Teixeira, por quê? Não que ele errou em ter demitido, ele acertou, só que ele demorou demais. Ele tinha que ter demitido o Caixinha lá quando foi eliminado na semifinal pro Corinthians, que todo mundo já sabia que não tinha condições de mantê-lo no Campeonato Brasileiro, que o Santos não ia ganhar nada. Então, demorou aí. Mas vai pagar multa de qualquer jeito. Então, errou feio, entendeu? Esperou. O treinador que vier agora vai ter uns 5 jogos, 6 jogos, um pouquinho mais, para se adaptar, entendeu? Tu põe aí 10 jogos para poder entrar no ritmo com o time no campeonato. É difícil, quer dizer, vai brigar para ficar em meio de tabela. Só se tiver muita sorte e conseguir aí trazer alguns jogadores e conseguir embalar e quem sabe aí chegar entre os primeiros. Mas eu acho muito difícil, porque o Santos não tem um time bom, não tem lateral bom, a zaga oscila demais, o lateral esquerdo também oscila demais, é um bom reserva, mas não dá para ser titular. Não temos lateral direito, nem reserva, nem titular. Um meio-campo, temos que ter um meio-campo bom, né? O Santos precisa muito, um volante bom e mais um atacante bom. Então nós temos que ter 2 laterais, 2 meias, ou um meia e um volante, e um atacante, mais 5 jogadores. Ô, Denis, eu vou aqui perguntar para vocês, eu quero o chat também. Nós sabemos que hoje nomes de técnicos é complicado devido ao alto valor e o Santos vai ter que pagar uma boa grana para o Caixinha e sua equipe. Nomes que vocês têm em mente que poderiam vir treinar o Santos Futebol Clube hoje? Marcelo Fernandes. Mentira, tô brincando, gente. É brincadeira, é para descontrair. Deixa eu falar uma coisa. Nomes eu não sei, mas o Edu aí, eu chamo ele de Edu, o Eduardo Filete, ele pode aconselhar e dar uma olhada lá na direção do Santos, né? Como ele já fez o estudo dos pombos, para ver se a direção não vai fazer nenhuma outra cagada de novo, né? Para não trazer um cara igual ao Caixinha, né? Agora, nome, vai ser difícil. Não sei se vocês me entenderam. Eles já têm, veja bem, quando você fala de um conselheiro, ele já tem lá 3 do conselho gestor, né, que é o Teixeirão, que é o Danielzinho, que está em todas, que é o Teixeirão, Danielzinho, o Colom Barbosa, tem assessor da presidência, Marcelinho Teixeira, Nicolino Bozella, né, filho, tem lá o GG, já tem bastante gente lá para, né, saber, não sou eu que vou dar palpite para esses caras, né, na hora de viajar, de comer, caras, não, desses nobres santistas, né, na hora de comer
Na hora de viajar, são eles que vão. Mas e também, você na é hora de escolher, especialista são em eles que tombo, têm que né? fazer as escolhas, né? Mas na sua Sim, visão, eu acho que no momento, veja hoje, bem, assim, o nome, treinador de futebol não é nome, burro. assim, esse poderia Veja ser bem, técnico do o Santos. Tite, veja bem, o Tite está milionário, certo? O Tite está milionário. O Dorival Júnior vai receber 1 milhão, certo? Até a Copa. Ele vai ficar recebendo 1 milhão até a Copa, né? 1 milhão. Então, o que acontece? Os caras estão igual o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sobrou o Fluminense lá no Rio, pô, Fluminense, vou ficar aqui no Rio de Janeiro, tranquilo, tal. Tem um elenco até que razoavelmente bom, né? Tem o João Arias, tem o Cano, tem jogadores bons, né? Tem jogadores bons. Então, fala, pô, vou ficar aqui no Rio. Aí o Dorival, ele vai querer pegar esse BO assim, do Santos, com essa cobrança, tal, ele não vai querer pegar. Esses caras querem uma molezinha, por exemplo. Vou dar um exemplo assim: o que é mais fácil, pegar o Santos agora ou esperar uma derrota do São Paulo e pegar o São Paulo? Ou esperar uma derrota dos Gambá, que, mesmo foram campeões paulistas, o pessoal está chateado, que é um time com muito mais recurso, né? Você tem, por exemplo, dizem que o Roleza é melhor que o Garro, só que o Garro joga bem, o Roleza não joga. Então, o que acontece? Fica meio complicado. Então, eu acho que esses treinadores eles vão ter um pouco de medo, né? Como eles estão com o burro cheio, eles vão falar, não, espera um pouco aí, espera um pouco tal, entendeu? Porque o Renato Gaúcho, ele ficou esperando a segunda bola. O Renato Gaúcho ele ficou esperando a segunda bola, ou seja, ele descansou 3 meses, teve um time equilibrado no Rio de Janeiro, opa, vou cair para dentro, né? Por que ele não pegou o Santos? Por que ele não pegou o outro time que queria ele, o Vasco? Ele não quis, né? O Dorival, segundo diz a lenda, né? As minhas fontes, né, eu não sou jornalista, mas também tenho umas fontes, ele tá esperando uma respostinha do São Paulo, viu, gente? Esse negócio que o Dorival ele não quer assumir um time agora, isso daí é papo furado. Eu acho. Oi? Conta pra nós quem é a tua fonte. Eu não vou contar também, né? Porque Ricardo, não se revela a fonte, né? Então, eu não vou revelar minha fonte também. Eu moro aqui do lado. Se eu pegar a câmera aqui, vocês vão ver que eu moro aqui do lado da Vila Belmiro. Ricardo, é o seguinte. Oi. Ricardo, não cai nessa do Denis. Ricardo, não cai nessa do Denis que ele quer que tu revele a fonte. Não cai nessa. Exato. Deixa eu só ler aqui, ó. Tulete, João, deixa eu só ler aqui as mensagens que estão chegando. Está chegando uma mensagem muito grande. Eu não consigo acompanhar aqui. Colocar aqui. O Emerson colocou parabéns. Denis Jorge, ontem, logo após o jogo, te mandei uma mensagem e você cravou. Caixinha não é mais técnico do Santos. Tiro meu chapéu para você. Obrigado. Na minha opinião, o melhor técnico para o Santos seria Juan Pablo Voivoda. Professor Emerson Gamito de Botucatu. Obrigado, Emerson. Exatamente. Eu conversei com o Emerson. Ele não sai de lá. E é verdade. Eu passei para ele também, nós estávamos conversando durante a partida, e aí Não quer pegar essa falou isso, eu gravei para ele. Então, obrigado aí pela confirmação, grande professor Emerson. Deixa eu dar uma lida aqui, pessoal, já vou passando para vocês, tá? Deixa eu só acompanhar aqui. Tem muita mensagem. Hoje o sistema do streaming está tão difícil de mexer hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Ô, Denis, eu tenho um bom oftalmologista. Muda de operadora. Para te indicar, tá? Oi? Muda de operadora, meu Eu tenho um bom oftalmologista para te indicar, hein? Estou precisando. Acho que não. É por causa que o sistema agora mexeu aqui e atrapalha. O pessoal está falando muito. O Brian Alfaro diz Sampaoli, ele quer que o Sampaoli venha. O Emerson Gamito deu aqui parabéns. Já falei. O que mais? O Ed Venom. De boa noite, amigos. Em especial Ricardo Cavallo, o técnico que vier vai ter que focar e ganhar na Vila e não inventar taticamente. Ele falou a tática aqui, né? Para nós garantir a Série A. Essa é a opinião do Ed Venon. Abraço, Venom.
Ed Venom. Abraço. Ó, dona Ed Venom. Ó, a Jo Araújo também aqui com a gente, lá de Rondônia. Obrigado pela sua participação. Olá, galera, abraço a todos vocês lá de Rondônia, hein? Muito obrigado pela audiência. Vamos ver aqui. O Mauro de Arruda colocou aqui, Dorival que vá para o São Paulo, péssimo treinador. Ele tá bravo, hein? O Mauro, da onde você é, Mauro? Manda a sua cidade aqui pra gente. Vamos lá. Todo mundo que não mandou aí, manda a cidade também. Bom, daqui a pouco eu vou lendo mais. João, Filete, Ricardo. Não, só uma coisa que eu queria colocar. O Vojvoda seria um ótimo nome. Sempre gostei. Mas ele já está consolidado lá no Fortaleza. Ele não trocaria um projeto certo por um incerto nesse exato momento. O Santos já fez proposta em outras oportunidades e ele negou. Então, não vai ser dessa vez que o argentino virá para a Baixada Santista. Agora, nós temos que ir no mercado atrás de algum nome para treinar o Santos. Mas quem vai querer treinar um time que não tem uma regularidade certa, pelo menos de 1 ano, 2 anos, uma regularidade? O cara não vai. Muitos vão encarar um projeto, outros não. Quantos não o Santos já não levou por causa de jogador que foi atrás? Não vou, não, muito obrigado. Então, assim, a gente tem que ir com os pés no chão e ver direitinho, passo a passo, o que vai ocorrer. Deixa eu falar uma coisa, desculpa aí. Veja bem, também o Santos não tem um lateral direito regular, porque o menino tem 19 anos, entendeu? Não dá. O zagueiro, o Gil é um bom jogador, é um bom zagueiro, mas já está quase sossegando. O outro joga um jogo bom, outro razoável, 2 ruins. O meio de campo não se entende, entendeu? Agora, a culpa é só do Caixinha? Não estou querendo defender o Caixinha, não. Mas não é a culpa só do Caixinha. Eu acho que um treinador que vai vir para cá de ponta, como vamos supor o Tite, ele vai querer uns 5 jogadores, como o Jorginho falou aí. Não adianta, entendeu? A não ser, entendeu? Que teve um tipo de uma coincidência, porque o que deu a entender, inclusive ontem, no banco, se vocês viram o jogo, que eu acho que vocês viram, o Caixinha estava praticamente nem aí, ele estava, para mim, ele estava querendo ser mandado embora. E eu acho que o elenco também não estava muito satisfeito com ele, porque ele não tem variedade de tática, gente. Pelo amor de Deus, qual é a tática que o Santos tinha? Qual é a variedade de tática que o Santos tinha? Entendeu? Bola pro Guilherme e as trocas? O Guilherme, que sei lá, deve ter alguma coisa a mais aí, porque o Guilherme é um jogador que é um bom jogador, mas ele é jogador de fases, que nem diziam os Raimundos, né? Mulher de fases, então, mas ele é, né? Ele é, lógico, é um jogador de fase. Teve uma fase boa, mas agora a fase dele já caiu também de novo. O que o Guilherme fez ontem? Me falam aí. Aliás, Guilherme é um caso que a gente tem que pensar. O Guilherme, eu acho ele um jogador normal e bom. Eu sempre falei que o Guilherme era bom porque ele ajudava na marcação, tá? Beleza. Só que ele tem seus altos e baixos. E ele tem um lugar cativo no espaço dele ali. O Caixinha falava, não, quem faz é só ele, não tem outra pessoa, não tem outro jogador. O que eu acho que deveria ter ocorrido era, pelo menos um jogo, você colocar um próprio Veron para fazer ali a função, ou outro jogador, Ricardo, que seja, porque o Guilherme, ele não estava atuando bem,
Então, assim, quanto mais você vai trocando, você vai acabar queimando o jogador. Para mim, ele é um jogador normal, mas ele é um jogador importante para o time. O Verón tá com 60 quilos só de bunda, gente. Ele está totalmente sem. Entendeu? O Santos, além de contratar um novo técnico, tem que contratar um pastor para fazer uma reza brava, entendeu? Um padre para fazer um exorcismo e um bom também pai de santo, porque, pelo amor de Deus. Ou então é tudo culpa do Caixinha, porque eu escuto um monte de gente falando, o Santos tem um bom elenco, tal, não sei o quê, bababá. Mas e aí? Eu sinceramente não entendo. Eu estou olhando aqui o chat, estão falando do Zubeldia, que está inconstante no São Paulo e pode cair. Eu queria saber a opinião de vocês. Zubeldia. O João, o Santos entrou em contato com o Sampaoli, tá? Acabei de ver agora aqui no Diário do Peixe, informação aqui às 19h30, um pouco fresquinha. O Santos entrou em contato com o Sampaoli no dia de hoje e está esperando uma resposta. Não disse aqui, mas eu tenho quase certeza que o Sampaoli está pensando e esse martelo pode ser batido amanhã, entendeu? Então eu vejo que pode ser uma oportunidade. Tem o Soteldo, né? Vamos ver como o Sampaoli vai lidar com o Neymar. Então eu acho que o Sampaoli era o único cara que poderia levar o Santos para ficar entre os 5 primeiros. Outro treinador não vai levar. Essa é a minha opinião. Tua opinião, Ricardo, Filete. O Sampaoli, ele tá ligado no futebol brasileiro? Principalmente ligado no elenco do Santos? Entendeu? Será que ele pode tirar o melhor desse pessoal aí? Ou você acha que só a parte tática dele é que vai dar certo? Porque, olha, até agora o Washington não disse para o que veio. Entendeu? O Verón, a mesma coisa. Entendeu? O Santos tem os jogadores que eles jogam partidas ótimas não, boas e bem razoáveis, como o Schmidt, o Pituca, entendeu? O Santos tem ele tem um problema, na minha humilde opinião, tá? Ele tem um problema de que esses jogadores, eu não sei, não dá para entender como é que eles não têm uma coisa meio constante, entendeu? Você vê eles jogando bem razoável em alguns jogos e muito ruins em vários, entendeu? Agora, eu queria saber se o Sampaoli, ele tá ligado no que os jogadores que ele vai pegar aqui. Será que o pessoal vai entrar na cartilha do Sampaoli? Será que o Neymar vai entrar na cartilha do Sampaoli? Entendeu? Porque o Caixinha, ele era que nem eu vi várias vezes, eu acompanho as coisas do Eduardo Filete, e ele sempre falou, não, eu quero o Caixinha. Lembra, Filete? Você falou lá no começo, lá. Não tinha treinador, né? Porque ele é um treinador, trabalhador, não sei o que lá. Chegou aqui no Santos, acho que teve uma semana do horário que ele quis trabalhar, e agora foi folga, foi horários 9 ou 10 horas que começam os treinamentos. A gente não dá para entender essas coisas no Santos, entendeu? Não dá para entender. Agora, o pai do Neymar está ajudando o Santos, ajuda a trazer um lateral direito. O JP é um bom lateral direito, mas é um menino muito novo, não dá. Ué. Mas não dá para pôr toda a culpa no lateral direito. Não dá. Vamos supor que tivesse o Carlos Alberto Torres, lateral direito. Mas o time não chuta no gol, né? O time não chuta no gol. O goleiro vai subir, vai largar lá, ninguém marca a direita. Então, tipo assim, não é porque não tem um lateral direito, porque, por exemplo, nós não tivemos lateral direito várias épocas da vida, né? O Elano jogou improvisado ali, o Wesley jogou improvisado ali. Vamos lá, vou dar mais jogador que jogou ali por ali. E nós fomos campeões com times improvisados à lateral direita, né? Então, assim, lógico, o menino até é bom, mas é que ele sobe muito e ninguém tal. Agora, o Sampaoli, ele é diferente, né? Eu concordo com o que o Ricardo falou. Se ele vai, porque o Santos hoje é o Santos, tem o staff do Neymar, né? Eu vou chegar de treinador lá, eu vou chegar lá, dar meu regamento, eu vou chegar para o staff. E o Neymar, como é que ele pode jogar hoje?
Não, hoje o Neymar vai só fazer meia hora de treino. Tá bom, põe o Neymar meia hora aqui. Porque o Neymar parado, ele está fazendo publicidade. Não dá para o Neymar entrar. O Neymar tem um staff dele, né? Tal. Agora, o Sampaoli, eu era conselheiro ouvidor, né? E o ouvidor também não entra no CT também. Mas eu cuidava dos cachorros do Sampaoli. E o Sampaoli tinha 4 cães. Um cão dele ficou paralisado. E aí levou no veterinário, o cara deu umas injeções lá, ele voltou a andar, bum, paralisou de novo. Aí o Sampaoli foi indicado pelos Jorginho, massagista na época, todo mundo conhece Jorginho, fala, meus cachorros levam no filete, leva lá, também tinha jogador que levava aqui e tal, trouxe aí o cachorro. Aí eu bati uma série de raio-x, né? Uma série de raio-x, o Sampaoli não veio, quem veio foi um chileno que é amigo dele, né? Aí eu bateu vários raio-x e tal, aí eu falei, esse cachorro tem que tomar essa medicação, nunca mais vai correr na praia. Já está com idade, papapá, papapá, e o cachorro ficou bom. Aí o Sampaoli me chamava a volta e meia lá no treinamento, né? Para eu ir lá falar assim, eu ia lá, né? Eu ia na ouvidoria e já ia lá. Aí ele chegava para mim e falava do cachorro, e eu via, por exemplo, eu falei, esse jogador, tá gordo, gordo, espine na sauna. Então o Sampaoli, se ele vê o cara com uma gordurinha, ele já vai falar pro Verón, meu irmão, comigo tu não joga, tu vai perder essa gordura que tu é profissional. Tal. Então ele é louco. O Sampaoli, por gordura, ele é louco. Se ele vê um cara gordo, ferrou. Entendeu? Ferrou. Sabe aqueles caras que faz musculação, que fica no espelho se olhando? Ele é assim com o jogador. Entendeu? Então ele manda o cara fazer spin e tal. Então esses 11 dias aqui de folga, o Verón ia ficar lá fazendo bicicleta, tal, já estava magrinho. Estava com a bundinha fininha, certo? Agora, os argentinos, pode chegar o cara e falar, só viajou quando estava aí. Não, eles ficavam lá vendo o jogo, o time treinando assim e tal, e 2, 3 vendo vídeo, ataca pela direita. Eles ficavam gritando lá, anotando. Então eles viam o jogo. Como é que joga o Atlético Mineiro? O Hulk pega a bola, tenta dar um corte pro lado, chuta. Como é que joga o Bruno Henrique do Flamengo? Joga a bola para frente, sai na diagonal. Eles sabem tudo isso. Eles estudam. Embora eles não estejam no futebol brasileiro, mas eles são chatos, cara. Eles estudam, eles maceram, eles dão treino, eles não ficam muito de papinho com jornalista assim de fazer média. Eles são meio cabuloso, né? Meio cabuloso. Por isso que às vezes ele não dá certo em alguns times. Porque eles são assim meio, como é que eu digo? Meio... o ouro que a roça trabalha pra caramba e não dão muita satisfação e não dão muito papinho para jogador, entendeu? Então tem que falar para ele, ó, aqui é o Santos, chicote. No Neymar, ele tem o staff dele, vai na manha, manda ele treinar, mas não dá chicotada. Vai na manha, o resto chicota. Tipo assim, o Sampaoli, ele é assim, não é fácil, né? Ele é duro. Ele é duro para treinamento, ele quer que o time corra o tempo todo. Então, tipo, ele vai pôr muito gordito na linha. O Tiquinho incluído. Com certeza. Ô, Denis. Os caras vão ter que afinar tudo. Se ele achar que tá gordo, vai afinar. Agora, você vê aqui no chat que o pessoal tá falando. Mais alguma informação, João? Não, então. Porque eu estava aqui olhando o chat e o Marcelo falou que ele assinou com a W Torre. Né? Assinado, ok. Sim, postei agora. Exato. Agora, o Filete, vocês conselheiros, assim, eu queria um parecer. O que se fala da Arena? Porque, assim, fala-se muito e resolve-se pouco. Ponto. Eu sei que tem um monte de processo, tem multa, mas o que é a verdade e o que é só causos? A verdade é o seguinte, isso eu entrei na papelada lá que não pode tirar, a verdade é o seguinte, o conselho passado aprovou a Arena na Vila Belmiro. E você, João, foi lá votar também. O Denis Jorge foi lá votar, o Ricardo foi lá votar. Vocês aprovaram a Arena na Vila Belmiro.
Vocês não lembram. Ah, mas eu não fui votar. Bom, se tu não vai na reunião de condomínio, é um problema seu, né? O que eles decidirem lá, tu vai concordar. Então, nós sócios, em maioria, né? Em maioria, aprovamos a arena na Vila Belmiro. Oh, mas eu não aprovei. Não, você aprovou sim. Você aprovou, é que você não está lembrado, mas teve aquela assembleia, o Santos gastou R$180 mil, e teve uma assembleia onde teve voto online, todo mundo aprovou, né? A maioria aprovou por unanimidade. Então, o Marcelo já tem na mão o quê? Que o Conselho aprovou a arena. Ah, mas eu entrei no primeiro ano do Conselho. Bom, aí é um problema seu, se você entrou agora. O Conselho passado aprovou. Então, tá? Beleza. E aí o Conselho aprovou e a Assembleia Geral de Sócios, que é soberana, aprovou. O Marcelo Teixeira diz que ele não quer pegar outro empréstimo, como o Flamengo iria pegar lá no Ninho do Urubu e já desistiu. Porque ele já tem um empréstimo do CT do Santos, ele já tem um empréstimo que ele está pagando a Caixa para ficar com o CT. E a Caixa não empresta para o Santos construir uma arena, nem para comprar um terreno, porque o Santos já tem empréstimo, já tem dívidas e tal, então não vai emprestar, né? O Flamengo tem uma arrecadação de 1 bi e 300 milhões por ano. 1 bi e 300 milhões. É mais que a arrecadação de São Vicente. É mais que a arrecadação de São Vicente, onde tem de cada 4 casas, só 2 recebem o IPTU e dessas 2 só uma paga, né? Então é mais que a arrecadação de São Vicente, né? É uma arrecadação quase semelhante à do Porto de Santos, é um pouco menor que a do Porto de Santos para Santos, que chega em 1 bilhão e 800. Então, o Flamengo ganha muito dinheiro. E, mesmo assim, eles desistiram do Ninho do Urubu. Palavras do Marcelo Teixeira. Vários conselheiros não aconselham fazer a arena na Vila Belmiro. Zé Geraldo Barbosa, toda vez ele fala isso. E o Marcelo falou que, na gestão dele, ele não vai deixar dívida para o clube. Que, por exemplo, ele deu 62 milhões de superávit, mas deu prejuízo porque ele pagou 162 em dívida. Mas que ele vai deixar o clube com menos dívida que ele pegou. E ele não quer deixar uma dívida de arena para o Santos. Ele acha que tem que pegar para a W Torre, a W Torre faz show, 100% do ingresso dos jogos, e dos shows 50%, 40%, depende do show. Ele não quer saber de show, ele não quer marcar show, ele acha que a W Torre tem que fazer isso. Ele não quer deixar o Santos com essa expertise, isso eu acho certo. Então, para o Marcelo Teixeira, ele está convicto que a arena tem que ser na Vila Belmiro. E ele já tem o papel que é da Assembleia de Sócio, que considera na Vila Belmiro. Então, pelo Marcelo Teixeira, não é pelo filete, não é pelo filete e não é pelo conselho. Ele já tem o papel da Assembleia do Sócio, que dá o direito de ser na Vila Belmiro. Então, ele quer fazer na Vila Belmiro, entendeu? Então, o que a gente sabe é que ele falou que na última reunião, na penúltima reunião, que faz uns 40 dias, ele falou que em 3 a 4 semanas iria assinar com a W Torre. Então, deve ter assinado com a W Torre, ou está assinando, né? Então, eu acho que com o Marcelo Teixeira, e aí é uma opinião dele, que é presidente, é uma opinião dos sócios que homologaram, ele quer construir a arena na Vila Belmiro. Beleza. Ô, Denis. Filete, rapidinho, que nem agora. O Lucas Cabral colocou aí. Ó. Agora, de olho do peixe, como eu falei. Santos encaminha o retorno de São Paulo. São Paulo deu sinal verde, tá? O Filete, a todos que estão acompanhando o programa Bastidores FC, João, o Ricardo, que daqui a pouquinho volta. E deu sinal verde. Então, automaticamente, acredito que amanhã, mais tardar, depois do almoço, vai ser anunciado Jorge Sampaoli, o novo treinador do Santos Futebol Clube. Fala, João. Não, eu sempre falei o seguinte. Sampaoli foi o que o time mais jogou. Ele não tinha um time que é uma máquina. Não, era um time razoável. Tinha jogadores bons, tinha jogadores ruins também, tá? Só para lembrar, tinha Jean Mota, que foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele conseguiu fazer o Jean Mota jogar na posição dele. 2. Dificilmente ele tinha um DM cheio, como tem ultimamente, né? Inclusive, Soteldo, né? Voltou por DM por estratégias erradas, digamos assim. Lógico.
Agora, ele tem seus erros. Tem. Mas que com ele o Santos jogou futebol, sim, o Santos jogou. Hoje eu escolheria Sampaoli, mesmo eu não sendo favorável a algumas atitudes dele. Mas eu acho que ele hoje é o melhor para o Santos. Filete. Veja bem, o Sampaoli, ele é casca de ferida, né? Mas é o que tu falou, jogador no DM, se não tiver, toma varetada, né? Você entendeu? Então ele é louco, né? Tipo assim, o jogador vai lá no DM, se não tiver aqui pro DM, ele sai pra cima, entendeu? Ele não tem medo, entendeu? Então esse mentirinha, Soteldo, então com essa distensãozinha, tô com você sozinha, tudo bem, mas vai viajar do mesmo jeito, vai concentrar. O São Paulo, ele não tem boi com ele, tu entendeu? Tu vê que, por exemplo, aquele time, nós tínhamos aquele lateral direito, aquele Moreno que jogava na ponta, eles colocou de lateral direito. O Jorge? Não, um grandão, que é gringo, que jogava até bem com ele, certo? Jogava bem, jogava em qualquer lugar com ele, ele punha o cara, até o cara jogou, né? O Sampaoli, ele põe os caras para correr, né, cara? E esse time do Santos é preguiçoso, né? Um time letárgico, lento, né? Se tu tiver na tua casa com sono, deitado no sofá, tu dorme, né? Tu dorme. Então é complexo, só não dorme contra o Bahia, né? Mas contra o Bahia, mas ontem, segundo tempo do Santos, foi horrível, né? O time não chuta a bola no gol e tal, né? Até que o empatezinho estava bem, né? Mas, infelizmente, não saiu. Eu acho que o São Paulo é uma boa opção, porque ele vai sacudir o elenco, vai sacudir. Eu acho que é uma boa opção. Tá mudo, Denis. Eu acho também que o que você falou agora é verdade. Vai dar uma sacudida no Santos, o Santos precisa desse sacode, mesmo sabendo que o time é fraco, o elenco é fraco. Ele vai ter um problemão na defesa do Santos, ali nas laterais, que eu falo em geral, né? Do meio campo para trás. Então, assim, vai ser complicado, mas a gente sabe que ele vai botar vai dar aquela ligada no 220 lá, né? Vai botar o dedinho de cada um deles ali. Então, eu acredito que o Santos possa começar a vencer, né? Vencer na raça, até depois voltar, quem sabe aí, pegar o ritmo do São Paulo, né? Essa é a minha opinião. O Carlos Batista diz: enquanto não contratar zagueiros e lateral direito, vamos sofrer muitos. É o que eu estou falando agora e o que eu venho falando já há um bom tempo. João? Não, o que eu queria colocar é o seguinte: jogador realmente faz muita falta. Mas, se nós pegarmos aquele time do Sampaoli, o ataque era Marinho. Quem mais? Não vou me lembrar. Tem como pegar aquele time do Sampaoli aí, Denis? Qual? De 2020? Aquele 2020, que o Santos não foi campeão por causa do Flamengo, que tinha Bruno Henrique, tinha Gabriel. Depois deu 4-0 no Flamengo aqui no último jogo, lembra? O Santos tinha aquele uruguaio meio de campo, que era bom, e depois renovou e acabou não jogando. Sanches. Lembra que nós demos. O Santos começou a ficar lerdo, né? Lembra que o Flamengo veio aqui no último jogo e foi 4-0 para o Santos, carimbou a faixa do Flamengo, lembra? Era Soteldo, era Marinho, era Sanches, era Jorge e tinha outro lateral também, que ele jogava. Era um lateral que ficava como terceiro zagueiro e outro lateral que era do meio para frente, que era como um ala. Felipe Jonathan, acho que era Felipe Jonathan e Jorge. O Santos tinha, João, o Santos tinha aqui, que era o português Gesualdo Ferreira, que é substituto do argentino Jorge Sampaoli. Os goleiros eram Everson, John, Vladimir e João Paulo. Laterais, Madison, Pará e Felipe Jonathan. Zagueiros, Luan Pérez, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo. Meio campos, Jobson, Sandri, Soteldo e Brian Ruiz. Carlos Sanches, Diego Pituca, Jean Mota e Alisson. Atacantes,
Reinier, Raniel, Thailson, Lucas Venuto, Uribe, Marinho, Caio Jorge, Eduardo Sacha, Yuri Alberto, olha ele aí, e Arthur Gomes. Esse era o Santos de 2020. Tu vê que esse Yuri Alberto não jogava tanto, nem o Arthur jogava, tu vê que ele conseguia tirar um leitinho de pedra, né? Exatamente. Ó, aqui, ó, de 2019, tá? Vanderlei, Ferraz, Daniel Guedes e Ourinho. Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Veríssimo, Kleber Reis, Fabiano Nogueira, Kaique Rocha e Sabino. Meia, Alisson, Guilherme Nunes, Yuri, Pituca, Anderson Ceará, Brian Ruiz, lembram-se dele? Jean Mota, Matheus Oliveira, Gabriel Calabres, Juliano e Longine. Atacantes, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Sacha, Copete, Rodrigão, Felipe Cardoso, Yuri Alberto, Diego Cardoso e Caio Jorge. Era o Copete que eu falei que o Copete, lembra que fazia lateral às vezes? Fazia lateral, fazia ponta, então. Jogava bem o Copete jogava até bem com o Sampaoli, né? Fez um jogo, ele fez 3 gols, pô, entendeu? Então, assim, ele dá uma mexida, né? Aquele elenco que o Santos tem agora o São Paulo trabalhar bem melhor, né? Eu acho isso, porque nem se compara com o elenco que ele pegou da outra vez. Agora eu não sei qual é a opinião de vocês, mas o São Paulo é jogo duro. Eu não sei não. Eu tenho assim uma impressão que o Neymar não sei se vai bater de frente com o São Paulo. O São Paulo vai ser É que eu falei, tem que ter uma blindagem para o Neymar, falar, olha, o Neymar vai na manha, tal, porque se você bater do jeito que tal, vamos na manha, vai seguindo com o staff dele, o resto toca o pau, né? Eu acho que aí sim, porque senão se ele quiser forçar muito ali, vai ser difícil, mas assim, eu acho que tendo um certo cuidado ali, eu acho que dá para levar. Não sei se vocês lembram também, mas o Sampaoli, ele é um cara que ele também pede reforços. Eu não sei não, hein? Eu acho que se ele chegar, ele vai querer pelo menos mais uns 4 jogadores melhores. Se ele encontrar... Eu não sei, Aliás, o pessoal no chat está nos ajudando aqui, Denis. Obrigado, pessoal do chat. Sacha também jogava naquele time do Sampaoli. Sacha fazia gol também. O Sampaoli, ele sempre pede reforços, e não é reforços medianos, não. É um reforços bons. Vamos ver aí. Mas já chegou, né? Já chegou Barreal, já chegou o Rolezer, já chegou o Neymar. Carlos Batista, ó, por que o Barreal não jogou contra o Fluminense? Alguém sabe informar? Obrigado, Carlos Batista. Porque o Caixinha, eu acho que ele, para mim, o Caixinha forçou a saída dele. Para mim é isso. Vocês vão me desculpar, não sei qual é a opinião de vocês, mas para mim ele forçou a saída dele. Ricardo Filete, Denis, eu tive a oportunidade de estar na coletiva do jogo que o Santos empatou em 2-2 com o Bahia na Vila Belmiro, com gol aos 45 do segundo tempo. Eu fui lá para a coletiva para acompanhar. Caixinha, ele estava debatendo com todos os repórteres que estavam perguntando. Aí ele perguntava para o repórter. Aí ele um dos repórteres, está aqui, que o Filete conhece, que é o La Roca. Pedro La Roca. Ele perguntou para o La Roca tudo. Aí ele quis fazer um debate com o La Roca, ele fez uma pergunta de volta para o La Roca. O La Roca pegou e falou para ele: quem te perguntou fui eu. Eu pergunto, você responde. Ué, gente, ele está lá para responder questionamentos.
E os repórteres estão para fazer perguntas. Se ele quiser, ele responde. Se ele não quiser, não responde. Ele não tem que debater. Ele debateu com os 3. Debateu com o Lamoca, debateu com o Figo e depois debateu com o Gelson. A função dele não era debater, a função dele era responder. 20 horas, 27 minutos, estamos ao vivo, chegando na parte final do programa. Estamos com o Dr. Filete, o veterinário dos animais da Baixada Santista. Se o seu cachorrinho, ou seu gatinho, seu periquito, sua cobra, seu elefante, o que for, tiver dodói, leve lá no consultório do Dr. Sua Filete. galinha. E funciona 24 horas, não é isso, Filete? Funciona 24 horas aqui. Entendeu? Eu ainda estou aqui, ó. Eu ainda estou aqui. É isso Entendeu? aí. E o Ricardo também agradeceu ao Ricardo, comentarista de vez em quando aqui com a gente, participando. Grande Ricardo. Do dia a dia, trazendo informações, compartilhando os links dos programas. É um mix de tudo, Ricardo, e é isso aí. É um cara também cabeleireiro, mulherada aí que estiver assistindo, quiser cortar o cabelo, tingir o cabelo, fazer luzes, progressiva, é com o Ricardo, né, Ricardo? Deixa o teu telefone aí. Opa! 13, né? Infelizmente, 13, né? 991-1-991-1-66566. Obrigado aí, Jorginho. Obrigado, Bom, eu quero... Joãozinho, e falou aí, Edu. Eu vou pegar o destaque final do Filete, um minutinho para o Filete aí se despedir, e agradecer mais uma vez pela sua participação, Filete, aqui com a gente no Bastidores FC. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Beni Jorge, sabe que eu admiro você como jornalista do teu programa, estou sempre acompanhando, né? O João também já veio aqui no Arquibancada, assim como você, quando eu fazia Arquibancada aqui. Vamos voltar. Por esporte eu estou trabalhando, fazendo lá, estou fazendo o Aldo Neto também, de vez em quando participo de umas lives. O Ricardo é um cara muito bacana, ele divulga as lives de Santos, né? O Ricardo, o Bibian, esse pessoal, eles colaboram para ajudar, né? Nas lives, nas reproduções, é muito importante. Eu tenho um carinho enorme pelo Ricardo, pelo João, gente finíssima, encontro sempre ele nos jogos na Vila Belmiro, e com você também, Deni Jorge, né? Então, muito obrigado pela participação. Vamos rezar para que o Marcelo Teixeira seja iluminado, escolha um bom treinador, né? E que o Santos, que não tem time para ficar lá embaixo também, né? Não tem jogador, mas tem o Neymar, tem o Tiquinho, não é um time assim, é um time que para brigar dentro de casa, é igual o Vasco. O Vasco jogou 2 jogos em casa, tem 2 vitórias, entendeu? A Vila Belmiro tem que garantir, né? Mas é isso. Obrigado, Filete. Ricardo, seu destaque final. Infelizmente o Muricy, ele está no São Paulo, ele não é mais treinador, mas eu acho que ele era um cara para dar um jeito nesse time aí. Mas é só uma opinião minha. Oi? Cabralzinho. Não, Cabralzinho não. Já foi a época, né? Agora, só para dizer uma coisa aqui, pior que o jogo do Santos ontem foi a narração do Galvão Bueno chamando o Santos de Corinthians umas 700 vezes, né? E o Frazão? Ele não narrou quase nada, só enrolou. O cara tá cheio de grana. Aí o pessoal fala, ele tá gagá. Ele não tá gagá nada. Ele não tá nem aí. É grana. Money. João, é isso obrigado, aí. Ricardo. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. João, seu destaque final. Meu destaque vai para a próxima rodada, que, como você mesmo disse, César Sampaio, que vai dirigir o Santos. Jesus! É o César Sampaio que rebaixou o Palmeiras, né? Estava lá no rebaixamento, hein? Cuidado. Um jogo importantíssimo contra o Galo aqui na Vila Belmiro. Provavelmente jogo de TV aberta, tá? 9h30 da noite, quarta-feira. Vamos ver se a Vila Belmiro vai estar lotada. Vamos ver se Neymar joga pelo menos uns 40 minutos. E fica a pergunta: como está Soteldo? Porque Soteldo saiu machucado. Quanto tempo que ele demora para voltar?
Até ele sair das baladas, talvez. E César Sampaio, só para terminar, César Sampaio é brincadeira, né? Gente, foi contratado só pelo nome. É só minha humilde opinião. Valeu, desculpa aí, Jorge. Obrigado, obrigado, Filete, obrigado, João. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora, 20 horas e 32 minutos. Estamos encerrando o programa Bastidores FC. Agradeço a cada um de vocês pela audiência. Muito obrigado de coração. Vou deixar aqui uma singela homenagem aos 113 anos do Santos Futebol Clube. Né? Como diz o William, né? Nascer, viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa noite, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas de emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado, um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica o esporte com dignidade, com fervor, seja qual for a sua sorte, e vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor.